Olá pessoal, beleza? Professor ali aqui, ó, vim trazer 25 questões da FGV de Lei Orgânica de Macaé. Essas questões, elas foram para o concurso anterior. O concurso anterior, a banca foi a FGV. E a gente sabe que vai ter um novo concurso agora para a da saúde, tá bom? Que já está prometido, pode sair este ano, 2025, ou pode sair no ano que vem, 2026. Mas é certo, sair. O prefeito já falou, todos já sabem disso. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive. Tá na playlist, acessa a playlist. E aqui eu trouxe as 25 questões da FGV de lei orgânica, por quê? Porque as chances são grandes de cobrar a lei orgânica, como cobrou no concurso anterior. Veja você. Então, se prepare aqui com lei orgânica. Antes de você assistir a esse vídeo, você pode baixar esse PDF para você testar o seu conhecimento. Como, Ale, que eu vou testar meu conhecimento? Lá no meu Instagram. Você vai no meu Instagram, prof.alemorim. Ó, mas antes de ir no meu Instagram, já se inscreva aqui no YouTube, deixe seu like, isso é muito importante, ajuda demais. É de graça, você não paga nada deixando o like e ajuda muito, pessoal. Deixa o like, é importante. Comente e compartilhe com todo mundo. Pessoal, você vai no meu Instagram e você vai começar a me seguir, obviamente. E aqui embaixo vai ter, em cima do seguir aqui, vai ter mais aqui, vai ter vários canais. Aqui são canais, tá? O que é um canal ali? Quando você entra em um canal, você começa a receber em mensagem todas as postagens que eu faço. Você consegue ver as postagens anteriores, tá? E assim que você clicar em mais, vai ter aqui concurso Belfor Roxo, deve tirar, né? Não sei quando você está vendo isso aqui. Eu vou tirar isso aqui em breve, porque o concurso vai acabar. Vai ter o concurso, eu vou ter que tirar. E aqui, português para concurso, já entra aqui no português para concurso, para você ficar atento com a língua portuguesa. Vai ter também a área da saúde, vai ter também o concurso de Macaé e vai ter outro para o concurso Raul do Cabo. Então ali eu posto cada um em seu lugar, tá bom? Então, se você está estudando para outros concursos, entre também em legislação da saúde, que vai servir também para outros concursos. Legislação da saúde é mais amplo, né? Esse material aqui é somente para Macaé. Obviamente, lei orgânica de Macaé só cai para concurso Macaé. Então, vamos fazer agora 25, na verdade são 26 questões. Esse vídeo eu já gravei, vou reproduzir novamente aqui, mas baixem, vai lá, vai ter um link para você baixar esse aqui, ó, essas questões aqui, tá bom? Adaptadas para Macaé, bem no esquema de lei orgânica, tá bom? Então, vamos que vamos. Pausou o vídeo? Tentou fazer? Beleza. Lembrando, pessoal, lembrando, todas questões são adaptadas para Macaé, tá? Então, além de trocar o nome ali, só não troquei só em cima, né? Você percebeu que em cima tem a prova real, mas embaixo, enunciado, as alternativas são todas focadas na lei orgânica aí de Macaé, beleza? Vamos lá. Vamos fazer um comentário bacana aqui. Ó, Maria. Epa, peraí, vou letrar aqui e vou explicar por quê. Vamos lá. Maria, vereadora recém-eleita para a Câmara Municipal de Macaé, consultou sua assessoria sobre a natureza da norma que detalharia a forma de realização da eleição da mesa. A mesa é aquele grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara, da respectiva Casa Legislativa. A assessoria, com base no que dispõe a lei orgânica do município, respondeu corretamente que a norma, ela quer saber o seguinte: olha, qual é a lei? Qual é a lei que vai tratar, que vai dizer como que vai eleger a mesa? É óbvio, pessoal, que este assunto está na lei orgânica, mas existe uma lei que é específica para isso, que é uma lei focada nisso. E a gente sabe, né, que é o regimento interno. E isso, obviamente, está na lei orgânica. Cabe à lei orgânica eleger seu regimento, é, elaborar seu regimento interno. Vamos lá, então, ó. O regimento interno, a norma é o regimento interno, cuja elaboração compete privativamente à Câmara Municipal. Já é o nosso gabarito, letra A. Uma lei ordinária não é lei ordinária. Uma lei complementar não é lei complementar. Um decreto legislativo a ser aprovado pela Câmara não é decreto legislativo. O regimento interno é como se fosse uma lei. Ela é uma lei de fato, tá? Só que é um regimento, mas ela tem força de lei. E ela vai tratar ali como a Câmara vai funcionar. Se abrir um concurso para a Câmara de Macaé, muito provável que a gente estude o regimento interno. E a gente vai estudar algumas coisinhas que a gente aprende na lei orgânica, mas a maioria das coisas são coisas específicas da Câmara. Então é letra A. Ó, o artigo 57 da Lei Orgânica vai trazer o seguinte: a Câmara Municipal compete elaborar o regimento interno, dispondo sobre a sua organização, e especialmente sobre a eleição da mesa e sua composição e atribuições. Então, o regimento interno, tá? O regimento interno vai trazer ali como que vai ser feita a eleição da mesa. É óbvio que a lei orgânica também traz algumas informações, mas é no regimento interno
é a norma própria para isso. Beleza? Vamos para a próxima. Vou abrir a tela aqui e vocês tentam fazer. E aí, pessoal, pausou? Eu vou ler aqui e vocês vão fazer. Vamos lá. Alberto, vereador do município de Macaé, durante uma passeata realizada pelas ruas, atribuiu a prática de crime ao vereador professor Alê. Olha só, o Alberto ele estava na rua de Macaé, lá na sua passeata, tá? Ele é vereador. Ele estava nas ruas do município, ou seja, ele estava dentro do município, essas informações são importantes. Ele praticou um crime. Que crime ele praticou? Ele imputou o falso crime, né, para o professor Alê. Ele falou que o professor Alê cometeu algum crime. E isso, como o professor Alê não cometeu, ele acabou cometendo. Ele imputou falso crime a alguém. Em situação relacionada ao exercício da função. Ou seja, está dizendo que eu roubei o dinheiro da Câmara, vamos supor. Exemplo hipotético. Com isso, ofendeu a honra deste último em público. Ofendeu a minha honra, né, a honra do professor Alê. Eu também sou vereador. Considerando o disposto na lei orgânica do Macaé, é correto afirmar que o vereador Alberto, vamos fazer aqui. Vou abrir para vocês tentarem fazer. Então, tentem fazer. E aí, qual é a história aqui? Alberto falou que eu cometi algum crime. Que eu não cometi. Pessoal, Alberto pode ser responsabilizado pelo, pelo vereador professor Alê, pois a atribuição de crime é proibida na ordem jurídica? O que acontece, pessoal? Tudo tem limite. Inclusive, eu trouxe questões aqui que diz o limite, né? Tipo assim, eu não poderia, o vereador Alberto, agir com racismo, com preconceito e outros tipos, né? Que a gente já conhece. Agora, como é uma coisa mais, o professor Alê é um ladrão, isso ele pode fazer, tá? Por quê? A gente vai ver por quê. Então, pode ser responsabilizado pelo vereador professor Alê? Não, não pode, tá? Pode ser responsabilizado por professor Alê, o que pressupõe que a Câmara previamente afaste a sua imunidade. Não. Ele pode falar o que ele quiser. É claro que tudo tem um limite, como eu havia dito. Mas isso aqui não é o limite ainda. Pode ser responsabilizado por professor Alê, pois só seria inviolável por opiniões, palavras e votos proferidos na Câmara. Não, proferido no município, dentro do município, tá bom? Segundo a lei orgânica. Mas, professor Alê, eu aprendi, segundo a lei orgânica, é isso aqui. Tanto é que isso é a questão real, tá, pessoal? Não pode ser responsabilizado, pois os vereadores não podem ser acusados por prática de atos ilícitos. Então, os vereadores podem ser acusados sim por prática de atos ilícitos, tá? A gente vai ver, inclusive, uma exceção. E seria o nosso gabarito. Não pode ser responsabilizado pelo professor Alê, pelo vereador professor Alê, pois é inviolável, nesse caso, por suas opiniões, palavras e votos. É o nosso gabarito. Mas, professor Alê, eu não concordo. Veja como a FGV age. A FGV entende que ele sim, nesse caso, não responderia. O vereador Alberto não responderia pelo crime pelo crime de falsa imputação de crime à minha pessoa. Eu, no caso, seria um vereador também. Tá? Os vereadores são invioláveis quando o exercício do mandato é na circunscrição do município, lembrando que ele tem que estar no mandato dele, ele tem que estar dentro do município, por suas opiniões, atos, palavras e votos, tá? Então eles são invioláveis, eles não respondem. Como eu havia dito, tudo tem limite. É tipo assim, é o bom senso, é o bom senso. Nesse caso aqui, ele às vezes não vai nem muito específico, assim, o professor ali, ele roubou o dinheiro da Câmara. Foi muito genérico, entendeu? Nesse caso, ele não responderia, beleza? 3, pausa e tenta fazer. FGV 2019, lá em Salvador, Bahia. Após ampla discussão, a Câmara de Macaé aprovou um projeto de lei, X1, a qual veio a ser vetado pelo prefeito municipal, sob o fundamento de ser inconstitucional. À luz da sistemática estabelecida na lei orgânica, correto afirmar que o veto do prefeito somente pode ser rejeitado. E aí, pessoal? O veto do prefeito, ou seja, aprovou uma lei, e o prefeito falou o seguinte: olha, eu não concordo com essa lei. E vetou. O veto pode ser derrubado, não pode? Por quem? Letra B, pela Câmara. A Câmara ela tem o poder de derrubar o veto. A Câmara ela vai votar o veto. E como que funciona? Tá aqui, ó, letra B, nosso gabarito, letra B. Ó, o prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contra o interesse público, poderá vetá-lo. Lembrando que o veto ele pode ser total, ele veta a lei inteira, ou parcial. Ele vai vetando só alguns artigos, alguns incisos, tá bom? Alguns pontos na lei.
O veto será apreciado em uma única sessão, tá? Olha que a banca gosta disso aqui, porque tem mais questões sobre isso aqui, inclusive sobre isso aqui do parágrafo 4º, tá? Vamos lá. Dentro de 30 dias, isso é importante também que é dentro de 30 dias, acordado o recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, que é muito importante, dos integrantes da Câmara. Ou seja, em uma única sessão, dentro de 30 dias, a maioria absoluta dos vereadores votarem para derrubar o veto, vai derrubar o veto e manda para o prefeito promulgar, tá? Show? Vamos continuar. 4. E aí? Certinho. 2019, de Salvador. O prefeito do município de Macaé decidiu vender determinados bens imóveis municipais. Considerando a evidente existência de interesse público. À luz da lei orgânica, é correto afirmar que essa venda, e aí? Quando se trata de vender imóvel, existem algumas exceções. Primeiro que precisa autorização da Câmara, tá? Então, imóveis, pessoal, é com I, porque imóveis não, tá? Então, vou botar até uma casinha aqui, mas pode ser um terreno, é óbvio que pode ser um terreno, um prédio, sei lá. É um imóvel, beleza? Beleza. Então, é correto afirmar que essa venda pode ser livremente efetivada pelo prefeito? Não, né, gente? Independente de autorização legislativa? Não. Depende de autorização legislativa. Independente de autorização legislativa nos lotes até 300 metros quadrados. Não, não existe essa quantidade de metros quadrados, tá? Não existe isso. Só pode ser realizada pelo prefeito, qualquer que seja a dimensão do bem, sim, mediante autorização legislativa. Exatamente. Letra C, o nosso gabarito. D. Independe de autorização legislativa nos lotes até 400 metros. Não existe metragem de terreno, gente. Tá? Não existe isso. Se for imóvel, vai depender de uma autorização da Câmara. Por mais que o prédio, por mais que o imóvel seja do Poder Executivo, da Prefeitura, depende da autorização da Câmara. Vem que vem. Letra C, então, no documento, estou confirmando, letra C. Olha o que está escrito aqui. Quando imóveis dependerá da autorização legislativa e concorrência pública, que é um meio de vender esse imóvel, tá? Quando móveis dependerá apenas de concorrência pública. Ou seja, se for um carro, uma moto da prefeitura, não vai precisar de uma autorização da Câmara. Vamos que vamos para a próxima. Já abri a tela para você fazer a sua. Vamos lá. Prefeitura de Salvador. Ao tomar conhecimento de que parte da população estava insatisfeita com certos assuntos em sua lei orgânica, o vereador professor Alê solicitou que sua assessoria analisasse quem estava legitimado a propor a sua emenda. Show. A assessoria respondeu corretamente que a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta apresentada. Quem é que pode propor uma emenda, pessoal? Vocês lembram? Você não pode esquecer que é 1/3 dos vereadores e o prefeito. Veja que essa lei orgânica de Macaé, ela é bem simplista, né? Porque eu vejo outras leis orgânicas com outros também, outrozinhos, né? Mas para fins de Macaé, você só vai decorar esses dois. Esses podem propor uma emenda, uma alteração à lei orgânica, revogar a lei orgânica, uma parte da lei orgânica, ali, um artigo, por exemplo, tá? Exclusivamente pelo prefeito? Não, tem os vereadores também, tá errado. Por qualquer vereador? Não é qualquer vereador, é 1/3. Um vereador sozinho, ele não pode propor. Tá errado. Por munícipes, que representam no mínimo 5% dos eleitores? Isso é muito comum, só que na lei orgânica de Macaé, de Macaé, ela não tem essa opção, tá? Não tem, só tem esses dois só. Por 1/3 dos vereadores, está correto. Mas professor ali está correto? Não. Por quê? Porque faltou o prefeito. Aqui não está dizendo que é exclusivamente os 1/3 dos vereadores. Se tivesse escrito aqui somente 1/3, aí estaria errado. Igual aqui, ó, letra A. O prefeito, ele pode, gente. Só que aqui está dizendo que é exclusivamente o prefeito, ou seja, só o prefeito que pode? Não, eu tenho também 1/3 dos vereadores. A letra D diz que é 1/3 dos vereadores, mas não diz que é somente 1/3. Está dizendo que 1/3. 1/3 pode? 1/3 pode. Agora, somente 1/3 pode? Aí está errado. Porque tem o prefeito, que também pode. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. É uma interpretação. Tomem cuidado. FGV adora essa bobeira aqui, cara. Eu não sei por quê. Beleza pura? Beleza pura, né? Então, letra D é a nossa rubrica, letra D. Lembrando que a proposta pode ser de 1/3 no mínimo, né? Dos vereadores, obviamente, e o prefeito municipal pode propor. E essa proposta vai ser votada na Câmara. Vamos com vamos. Mais uma, 6. Câmara de Caruaru, no Pernambuco. Segundo a lei orgânica do município,
de Macaé? O processo legislativo municipal compreende a elaboração de. O processo legislativo é o quê? É aquele processo que vai ocorrer dentro da Câmara para votar leis. Votar leis em sentido amplo, tá, pessoal? Qualquer tipo de norma, né? Votar e votar, votar leis. Show. Então, ali tem algumas leizinhas, né, grosso modo, que vai fazer parte do processo legislativo. O decreto legislativo faz parte? Faz. As emendas da lei orgânica também? Também. As leis ordinárias? Também. Tudo isso aqui vai ser votado na Câmara. Na verdade, o processo legislativo eu posso substituir por vai ser votado na Câmara. Então, tudo isso. Esse aqui é o melhor, tá, pessoal? Vou até botar leis aqui. Vai ser votado na Câmara. Então, o decreto legislativo vai ser votado na Câmara? Vai. A emenda lei orgânica? Vai. E as leis ordinárias? Vai. Então, todas estão corretas? Letra E, todas estão corretas. Beleza? Não só essas também, como tem outras, né? Ó, emenda lei orgânica, lei ordinária, decreto legislativo, as leis complementares, as leis delegadas, as resoluções. Esses dois aqui, por último, são coisas mais de Câmara, tá? É relacionado à Câmara. Show? E por esse motivo também vai ser votado lá, tá bom? Vamos continuar. 7. Pausa e tenta fazer. 2022, Câmara de Taubaté, São Paulo. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, as proposições destinadas à matéria de interesse interno da Câmara e demais casos de sua competência privativa, sendo depois de aprovado, promulgado pelo presidente da Câmara, são o quê, pessoal? Na verdade, faltou o Szinho aqui, né? Projetos, projetos, projetos. Eu vou alterar aqui, quando você baixar o PDF, já vai estar pronto. Deixa eu só anotar aqui que eu preciso mexer nisso aí. Show. Vamos lá? Fez, pessoal? E aí? Caiu aqui ó, a caneta. Vamos lá. E aí? Fez? Bom, as proposições, ou seja, propostas que serão votadas na Câmara, está dizendo que são matérias, são destinadas à matéria de interesse interno da Câmara. Como havia dito, tanto o decreto legislativo, que não está completo, né? Completo, seria decreto legislativo aqui. Se eu completar aqui, não tem problema. Se é decreto, está errado também, tá? Ou se é decreto legislativo, também está errado. O decreto legislativo e a resolução, elas são coisas da Câmara, ponto. Só que a resolução, ela é mais específica. Ela é uma coisa da Câmara e ela tem efeito interno. O que é isso, professor? Ela é criada, tá? Ela é votada para alguma coisa, para normalizar, legislar ali, alguma coisa interna da Câmara. Já o decreto legislativo também é da Câmara, mas o decreto legislativo ela tem o efeito, né? O decreto tem um efeito externo. Não está escrito na lei orgânica que o decreto tem efeito externo, tá? Salvo engano, não está escrito. Mas em várias leis orgânicas está escrito, tá? E ele, de fato, tem um efeito externo. Ela é votada na Câmara, mas é uma coisa de Câmara com efeito mais externo, tá? Já a resolução é uma coisa mais interna mesmo, tá bom? Então, falou que é de interesse interno da Câmara, sem sombra de dúvida, é a letra C, projeto de resolução. Beleza? Beleza, letra C. O projeto de resolução vai dispor sobre matéria de interesse interno da Câmara e demais casos sua competência privativa. É só você gravar essa parte aqui, ó, projeto interno da Câmara. Vamos para a próxima, pessoal. Você pausa aí e tenta fazer questão 8. E aí, tentou fazer? FGV 2022, Câmara de Taubaté também, contador. Lembrando que apesar da questão ser de Câmara, não tem nada a ver, porque lei orgânica é lei orgânica, né? Show de bola. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Macaé, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal de Macaé, óbvio, composta por 17 vereadores. Gravem a quantidade de vereadores, que é importante, salvo engano, tem questões sobre isso também, tem questão aqui. Eleitos pelo sistema proporcional na forma da Constituição Federal. Os vereadores deverão fazer a declaração de seus bens, declaração de seus. Está repetindo aqui sem querer, né? Quando você baixar o PDF, não vai estar repetido, tá, pessoal? Os vereadores deverão fazer a declaração dos seus bens junto ao serviço de pessoal da Câmara, ali ficando arquivada, tá? Beleza?
Ou seja, vai fazer a declaração dos seus bens. Essa declaração vai ficar no lançamento da candidatura somente, no ato da posse somente, ao término do mandato somente, ou no ato da posse e no término do mandato. Ou seja, o vereador ele vai declarar o que ele tem quando ele toma posse e depois que ele sai. Então é nos dois, tá, pessoal? É tanto no início da posse, no início do mandato dele, quanto no término. Então, a letra D é a correta e isso foi cobrado em prova, veja você, tá bom? Letra D é o nosso gabarito. Letra D, só confirmando. Letra D, tem aqui o artigo 52, parágrafo 6º, no ato da posse e no término do mandato, ou seja, quando o prefeito inicia, quando o prefeito sai do mandato dele, prefeito não, os vereadores, né? O prefeito também, tá, pessoal? Só detalhe, o prefeito também, mas aqui está escrito vereadores, mas o prefeito também é válido. Os vereadores devem fazer a declaração de seus bens. Ali vai anotar tudo que ele tem de bem, e aí no finalzinho também vai também anotar. Isso tudo para evitar enriquecimento ilícito, por exemplo. Vamos continuar. 9. Pause e tentem fazer. 2024, este ano, né? Fresquinha. A Câmara de Fortaleza Advogados. 15 vereadores da Câmara Municipal de Macaé apresentaram proposta de emenda à lei orgânica. A proposta foi votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara e promulgada pelo prefeito com o respectivo número de ordem. Segundo a Lei Orgânica de Macaé, as informações acima. E aí, pessoal? Não apresenta nenhuma irregularidade? Apresenta sim, tem um erro aqui. Já sei o erro, professor Alê. É os 15 vereadores. Não é não, gente? Pessoal, lá em Macaé são 17 vereadores. Show, vou ali até também aqui, 17 vereadores. Só que está falando aqui que 15 fizeram a proposta. 15 vereadores podem fazer proposta? É óbvio que podem. Um terço poderia. É só se dividir 17 por 3 para saber quanto dá um terço. Seria no mínimo, né? É claro que não é possível. Então, pessoal, pode sim fazer, tá? Pode sim fazer. É, pode sim 15 vereadores. Quer dizer que muitos vereadores propuseram o quê? Propuseram essa emenda. Então, tem grande chance de ser aprovada, né? Porque 15 vereadores, né? E aí? Mas a regularidade não é isso aqui não, gente. Óbvio que não, né? Poderia ser 10 vereadores, poderia ser 8 vereadores. Somente apresenta irregularidade em relação à autoridade que promulgou a emenda. Tá certo, isso aqui. Letra B. Os demais, está tudo certinho. A proposta vai ser votada 2 turnos, ou seja, 2 vezes. O intervalo de um turno para o outro, 10 dias. Aprovada por 2/3 da Câmara, está correto. E promulgada pelo prefeito, também está correto. Pelo prefeito não, pela mesa, né? Aqui deveria ser promulgada pela mesa. Aqui que está o erro, tá, pessoal? Por isso que a letra B está correta, porque somente apresenta uma regularidade em relação à autoridade que promulgou a emenda. Quem promulga... O que é promulgar, professor Lê? É fazer valer, é publicar, por exemplo, né? Quem promulga a emenda, a lei orgânica, é a mesa diretora. Você não pode esquecer disso, tá? Aquele grupinho de vereadores responsáveis aí pela administração da Câmara. Somente apresenta irregularidade em relação ao interstício entre os turnos de votação. Não, está correto. O intervalo é de 10 dias no mínimo, tá certo? Apresenta irregularidade em relação ao número de vereadores que aprovou a proposta de emenda. Não, não tá falando. Aqui é 2/3, né? Aprovado por 2/3 da Câmara. Não, tá correto. 2/3 da Câmara tem que aprovar mesmo, tá corretíssimo. Beleza? Letra B, então, nosso gabarito. Letra B. Lembrando que a emenda será promulgada pela mesa. E a proposta segue seguindo aqui. Vamos continuar, pessoal. 10. Pausa de fazer. 2024 também, Câmara, advogado. Professor Alê, vereador da Câmara Municipal de Macaé, com o objetivo de atender os anseios da coletividade, almejava apresentar projetos de lei disciplinando alguns aspectos afetos à prestação dos seguintes serviços: abastecimento de água, fomentar a produção agropecuária e pesqueira e organizar o abastecimento alimentar, mercados, feiras e matadouros. Ao analisar a lei orgânica do município de Fortaleza, aqui tem que trocar, tá, pessoal? Aqui é Macaé, tá? Eu errei, acabei não trocando aqui, beleza? Passou de percebido. João, na verdade, o professor ali, fica tranquilo que quando você baixar o material vai estar certinho.
Concluiu corretamente que o município tem competência privativa para organizar e prestar. Então, eu marquei até competência privativa aqui. E aí, pessoal? E aí? Volta aqui, volta aqui. Apenas o serviço referido, apenas o serviço referido no primeiro, no segundo ou no primeiro e terceiro. Está perguntando aqui, ao analisar a lei orgânica, de acordo com o concordante, que o município tem competência privativa para organizar e prestar quais aqui, pessoal? O abastecimento de água. Isso aqui é muito comum em prova, né? Voltando aqui. Isso aqui é muito comum em prova, que vem falar sobre a competência privativa, ou seja, só o município faz, e a competência comum. O município faz em comum com a União e com o Estado. Ou seja, os três fazem juntinhos, né? O abastecimento de água, pessoal, é competência do município. Então, aqui a primeira está correta, que é competência do município. O mercados, feiras e matadouros também é competência do município, tá? É só se decorar mercados, feiras e matadouros, é competência privativa do município. E só. Então, o gabinete correto, 1 e 2, letra C. Volta para mim. Mas, professor Ale, e esse negócio de fomentar a produção agropecuária e pesqueira e organizar o abastecimento alimentar? Isso aqui é competência comum, tá bom? Aqui não está perguntando se o professor ali poderia propor uma lei. Certamente poderia, né? Mas está falando assim, a respeito de se é competência privativa ou se é competência comum. Então, na verdade, está falando se é competência privativa. Não é. É competência comum. Então, contou uma história do professor ali, quando, no final das contas, ele quer saber qual desses serviços aqui é competência privativa ou outro tipo de competência, que seria comum. Tá? Então, somente a primeira e a terceira é competência privativa do município. A segunda é competência comum. O município faz junto com a União e com os estados. Espero ter entendido. Você volta um pouquinho e vamos para a próxima, tá? Então, letra D aqui confirmando, pessoal. Letra D, vou abrir aqui vocês. Ao município compete privativamente, tá? Mercado de feiras de matadouro, construção e conservação de estradas municipais, abastecimento de água, tá aqui, esgotamento sanitário e águas pluviais, né? Esgotamento sanitário e águas pluviais, que é a água da chuva, que é a parte de esgoto. Tudo isso aqui é competência privativa. É uma competência que só o município faz. E em roxo, competência comum. Fomentar a produção agropecuária e pesqueira e organizar o abastecimento alimentar. Beleza? Vamos continuar. 11. 2023, Prefeitura de Niterói. Determinado vereador do município de Macaé apresentou o projeto de lei dispondo sobre a criação de cargo no âmbito do Poder Executivo e a fixação da respectiva remuneração. Considerando o processo legislativo estabelecido na Lei Orgânica do município de Macaé, é correto afirmar que o referido vereador. Vamos lá. Primeira coisa, que vereador não pode propor uma lei para criar cargo no Executivo. Na Prefeitura, ele não pode. Esta lei, pessoal, ela tem que partir do prefeito. Tá? Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Vou te contar a história bem rápido. Existe um cargo na Polícia Civil que é investigador. E o investigador, ele é nível médio. Ele exige o nível médio para você entrar naquele cargo. E aí, propuseram uma lei, né? Um deputado estadual, obviamente, propôs uma lei na Alerj, aumentando o nível de escolaridade do investigador, fazendo que seja nível superior. Tá? Foi aprovado na Alerj, e simplesmente a justiça, né? O Tribunal de Justiça, o quê? Anulou essa lei. Muita gente reclamando, por que anulou? Porque não cabe ao deputado propor lei desse tipo. Essa lei tem que vir do governador, tá bom? Salvo engano, eu posso estar errado. O DPVAT foi a mesma coisa, tá? Uma lei de um deputado, né, propôs o fim do DPVAT, né? Aquele que a gente pagava lá. DPVAT não, pessoal. DPVAT é o seguro obrigatório, né? A taxa de licenciamento. Desculpa, DPVAT é outra coisa. É a taxa de licenciamento aqui no município, né? A gente pagava uma taxinha. GRT, né? E aí, essa lei foi aprovada, tá? Essa lei foi aprovada na LES e acabou. Só que voltou. Por quê? Porque a justiça foi e anulou essa lei. E foi cobrando até do ano passado. Para quem tem carro aí, né? Teve que pagar do ano passado, pagar este ano. Por quê?
Porque não é competência do deputado. O deputado não poderia iniciar esta lei, tá? Quem deveria iniciar? O governador, tá bom? Por quê? Porque o Detran é uma autarquia do município, do governo do estado do Rio de Janeiro, e essa autarquia, o governador que manda a lei ali, porque ele que vai meio que mandar, né, ter iniciativa das leis ali, dessa autarquia, beleza? Então, fica de olho nisso aí. E, ó, o Detran do Rio de Janeiro é uma autarquia sim, tá? Não é uma secretaria não, não é um órgão não, tá bom? Vamos lá. Considerando o processo legislativo, vamos lá. O referido vereador, ele tem poder de iniciativa para apresentar o referido projeto de lei? Não, ele não pode propor uma lei para aumentar o salário do pessoal da prefeitura ou até criar um cargo. Não pode. Não tem poder de iniciativa para apresentar projeto de lei que é privativa da mesa. Não é privativa da mesa, é privativa do prefeito. Não tem poder de iniciativa para apresentar projeto de lei que é privativo do prefeito. Letra C. Não tem poder de iniciativa para apresentar projeto de lei, sim, mas o vício será suprido pela sanção do prefeito. Ainda que o prefeito sancione, ou seja, concorde, não, tá certo. Tem que criar mesmo, eu vou sancionar isso aqui porque realmente precisa desse cargo e precisa aumentar a remuneração dos servidores. Tá errado, a justiça vai anular isso aí, tá? Por quê? Porque tá errado, porque tem que partir do prefeito. Prefeito, se quiser, você tome a iniciativa desta lei para ser votada na Câmara, beleza? Não tem como suprir esse vício por sanção do prefeito, tá bom? Ele já nasceu ilegal, tá, pessoal? Nasceu legal já era. Só a justiça vai anular lá. Ou o próprio, né, a própria anulácia ali. Letra C, então, nosso gabarito. Letra C. Ó, são de iniciativas exclusivas as leis do prefeito, criação e transformação, tá? Ou extinção de cargos, tá bom? Olha só que maneiro. Da administração direta e indireta e autarquia também, empresa pública, que foi o que eu falei para vocês. Até da autarquia, cabe ao prefeito enviar projeto de lei para criar ou acabar com algum cargo, bem como o aumento das respectivas remunerações. Toma cuidado que o subsídio do prefeito, ou seja, o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, eles são atos de iniciativa exclusiva da Câmara. Como assim, professor Lei? A Câmara é que vai decidir quanto o prefeito, quanto o vice-prefeito e quanto o secretário ganham, tá bom? Vamos continuar. Mais uma. Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo. Com relação à Lei Orgânica de Macaé, avalie se afirmativas são verdadeiras ou falsas, tá? Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos maiores de 18 anos. É verdade ou falso, pessoal? Tenta fazer. Falso, né, galera? Porque temos também os brasileiros naturalizados. Qual a diferença? O nato é aquele que já nasceu no Brasil, tá? O naturalizado, ele não nasceu no Brasil, ele veio para cá, cumpriu algumas exigências e virou brasileiro, tá bom? Grosso modo, né, gente? A gente não é aula de direito constitucional, todo mundo aprofundar nisso. E aí, ambos os cargos podem ser exercidos por ambos, tá? Tanto os natos quanto os naturalizados. Na verdade, a lei, o estatuto não faz diferença entre um e o outro. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, certo? Até 2 anos, sim. Prorrogável uma vez por igual período. Exatamente, está correto. Vê. Os vencimentos de cargos idênticos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao pagos pelo Poder Executivo. Também está correto. Lembrando o concurso, pessoal, de cima, concurso será de até 2 anos. Pode ter um concurso de 1 ano? Pode. De 6 meses? Pode. Beleza. Se prorrogar, vai prorrogar por igual período. Então, se o concurso é de 1 ano, vai se prorrogar igual período, prorroga por mais um. Ah, concurso de 2 anos. Se prorrogar, prorroga por mais 2 anos, tá? Sempre assim. E aí, se vai prorrogar ou não, depende do prefeito, tá? No caso do concurso de Macaé, obviamente. Os vencimentos, cargos idênticos, né? O concurso da prefeitura, tá, galera? Aqui, o que acontece? Cargos idênticos, e existem, na verdade, alguns cargos que são idênticos. Por exemplo, o procurador. O procurador é o advogado, tá? O procurador da prefeitura e o procurador da Câmara são cargos idênticos. Aqui está dizendo que o procurador da Câmara não pode ganhar mais que o procurador da prefeitura. Ou seja, o salário dos cargos idênticos do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara, não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, pela prefeitura. Está entendendo? Então, os cargos idênticos, o da Câmara não pode ganhar mais. Simples assim. Vamos continuar. Deu o quê? FVV. FVV. Letra B é o nosso gabarito, só confirmando. Letra B.
Aqui tem o gabarito. Vamos para a próxima 13. FGV 2022, Prefeitura de Santo André, São Paulo. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal de Macaé. Sim, composta por vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Sim, na forma da Constituição Federal. Sim. Cada legislatura tem a duração de quantos anos, pessoal? Veja que a banca FGV, ela gosta muito dessa parte da Câmara. Quantos anos cada legislatura tem que ter? Cada legislatura tem duração de 4 anos, né? Ou seja, uma legislatura é igual a 4 anos. Beleza. Então a gente já pode eliminar aqui a B e a C. Compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Uma sessão legislativa é igual a um ano, tá? Uma sessão legislativa de quantos períodos? 2 períodos, tá? Ou seja, tem a parte, né, que vai até julho e a outra parte que vai de agosto até dezembro. Então, são 2 períodos. Então, nosso gabarito é letra D, 4, 2. Beleza? Show de bola. Letra D. Vamos continuar. Mais uma. Prefeitura de Santo André, São Paulo. De acordo com a lei orgânica, analisa as afirmativas acerca da administração municipal e assinale V para verdadeira e F para falso. Vamos lá. Administração direta. Administração direta é o quê? É a própria prefeitura, né? Tenta fazer, pessoal. Beleza. A administração direta é o quê? É a própria prefeitura. É a prefeitura com seus órgãos. Ou seja, é a prefeitura fazendo diretamente com seus órgãos. É só botar assim, órgãos. Órgãos. Própria prefeitura. Prefeitura só também, né? Própria prefeitura. Show. Estuda-se a partir de secretarias municipais podendo ser criadas administração regionais. Está corretíssimo, tá? Os órgãos, pessoal, são o quê? São secretarias, né? A secretaria está certo, o órgão é secretaria, é um órgão da prefeitura, está corretíssimo. A administração indireta compreende as seguintes entidades. A indireta, ela é criada pela prefeitura, ou seja, pela direta, para fazer alguma coisa. E são quatro. São quatro entes que podem ser criados. Autarquia, correto. Fundação pública, correto. Sociedade de economia mista, correto. E empresa pública, correto. Os dois estão corretos. Bem simples, né? Você não pode esquecer de pessoal aqui. Eu vou explicar já. Ó. Então, VV, letra C, o nosso gabarito. Letra C, aqui, ó. Administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Cada um aqui é criada para uma coisa, tá? Cada um é criado para uma coisa. Então, o município ele pode criar uma autarquia. Essa autarquia vai ser totalmente independente, tá? Vai ter seus bens próprios, seus servidores próprios. Pode abrir um concurso só para ela, tá? Igual a Macaé Prev é uma autarquia, tá? Só para reforçar aí. Eu vou explicar, inclusive, daqui a pouco. Sociedade de economia mista e empresa pública são empresas que o município pode criar. Ela pode criar uma empresa do tipo sociedade de economia mista e pode criar uma empresa do tipo empresa pública. Show? Então, a administração municipal, e aqui eu pego como um todo, ela é constituída de órgãos integrantes à estrutura do Poder Executivo, ou seja, da administração direta. Você pode botar aí a administração direta, que são os órgãos, tá? As secretarias que fazem parte da prefeitura, e também das entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que são aí a administração indireta, que fazem parte da administração indireta. Tanto é que eu botei aqui de azul, órgãos, está aqui, administração direta, e de vermelho aqui, administração indireta. Então, isso aqui está fazendo referência aqui embaixo. Tá? Então, quando eu falo de administração municipal, eu estou falando dos dois. Tanto dos órgãos, que são internos ali na prefeitura, quanto das entidades que o município, que a prefeitura pode criar, por exemplo. Aqui, a Fundação Pública Social Economista e Empresa Pública. Show? Tudo separadinho aqui, tá? Um a gente chama de administração direta e o outro de administração indireta. Vamos que vamos para a próxima pauta que tem que fazer. 2023, fresquinha.
Lá em Minas Gerais, né? João, servidor municipal de Macaé, detetor de cargo efetivo, pretende concorrer a cargo de prefeito, considerando que dispõe a lei orgânica de José, se eleito, deverá. Eu trouxe uma questão muito parecida lá pra gente fazer lá no nosso canal. Aqui é um pouquinho diferente, aqui fala do prefeito. E aí? O que acontece? Ele é servidor público, tá? E ele passou no concurso, ele foi eleito aí a prefeito, né? Veio candidato, ganhou. Show. O que acontece com ele, pessoal? Ele pode ser afastado do cargo, sendo possível escolher a sua remuneração, tá bom? Bem tranquilo. Mas, professor Ali, ele servidor do município de Macaé, certamente vai escolher ganhar como prefeito, que o prefeito ganha mais. Correto. Só que isso aqui, pessoal, está na Constituição Federal. É uma cópia do que está lá na Constituição Federal. E aí, vale para tudo. E de repente, o cara é um juiz federal. O José é o juiz federal, ganha bem, ganha 30, mais de 30 mil reais. E o prefeito ganha 15, ganha 10 mil, a depender. E aí ele vai escolher ganhar como juiz. Ele vai trabalhar como prefeito, mas ele vai ganhar como se estivesse trabalhando como juiz, tá bom? Então, será afastado do cargo? Não. Isso aqui seria só os casos de deputado, senador, prefeito, governador. Aí sim, esse seria afastado. Esses caras ganham bem. Será afastado do cargo, emprego ou função, mas é facultado de optar a remuneração municipal? Sim. Ele pode optar pela remuneração, se ele quer ganhar como prefeito ou quer ganhar como juiz, por exemplo, no nosso exemplo. Está correto, letra B. Vai ter seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais. Sim, verdade. Inclusive para promoção por merecimento. Não, promoção por merecimento não. Vai ter que pedir exoneração do cargo, emprego, função para ser o mandato eletivo. Não precisa pedir exoneração. Pedir exoneração é pedir para sair, né? Explica a letra C, professor Lê. Explico. Ó, letra B é o nosso gabarito. A letra C é o seguinte. O tempo de serviço, ele é concursado, não é? Ele era juiz, não era? Ou ele era o guarda, tanto faz. Sim, o tempo de serviço dele vai ser contado. Ele vai descontar a previdência dele todo mês bonitinho. Como se estivesse trabalhando no cargo efetivo, né? Porque ninguém se aposenta como prefeito, né? Se aposenta com cargo efetivo, né? Mas como prefeito, não. E o tempo dele será contado. Agora, exceto por promoção ou merecimento, por merecimento. A promoção, pessoal, volta para mim aqui. Ela existe em dois tipos de promoção: por merecimento e por tempo de serviço. O que é a promoção? É você subir de carreira. É você saiu de guarda municipal em classe 1 para classe 2. Vai ganhar um pouquinho mais, inclusive. Show de bola. Entendi, professor. Você pode subir na carreira por duas maneiras: ou por tempo de serviço, ou por merecimento. Tempo de serviço é o quê? É a cada 5 anos você sobe de carreira aleatoriamente. Show. Aí, nesse caso, você vai subir. Aí, quando você voltar lá do seu mandato de prefeito, quando terminar seu mandato de prefeito, por exemplo, você vai voltar, você vai estar ganhando mais, vai estar numa classe maior. Show. Agora, por promoção, você não tem como subir. Ou seja, promoção você não consegue. Por quê? Porque é muito óbvio. Você não está trabalhando. Como que seria a promoção? Seria aquele servidor que não falta, que chega na hora certinho, que está sempre ali resolvendo os problemas, tudo bonitinho. Pô, aquele servidor top. Ou servidor top. E aí vai assim, ó, tem uma vaga na segunda classe, professor ali, eu vou botar você lá. E aí, por merecimento, eu subo de classe, tá bom? Por promoção. Nesse caso, você não está trabalhando, você não vai subir por promoção. Você só consegue subir por promoção por tempo de serviço. Por promoção por merecimento, não consegue, tá bom? Mais uma, 16. 2023. A administração municipal é constituída dos órgãos integrantes à estrutura administrativa do Poder Executivo. Sim. E de entidade dotada de personalidade jurídica própria. Sim. Foi o que eu falei para vocês. A administração municipal, ela é o quê? Mais amplo, tá? Tenta fazer, pessoal. Ela é mais ampla. A administração municipal é grandona. Show. A administração municipal, ela pode ser direta, que são os órgãos, integrantes na prefeitura, por exemplo, e indireta, que são as entidades que a prefeitura cria para ajudar. Por exemplo, o Macaé Prévio ali, ela fazia parte de um órgão, né? Só que a prefeitura achou por melhor criar uma entidade e deixar essa entidade meio que mais, como se diz, pessoal? Mais livre, vamos dizer assim, né? Mais independente. E aí criou uma autarquia, tá bom? Então, face ao exposto, assinale a opção que apresenta apenas entidades da administração indireta. Aqui vai cobrar um mero conhecimento. Quais são as entidades de administração indireta, pessoal? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? A empresa pública faz parte da administração indireta? Faz. E a autarquia? Faz. É o nosso gabarito.
Sociedade de economia mista faz parte? Faz. E secretaria? Secretaria não. Secretaria, pessoal, é um órgão. Ela faz parte da administração direta, gente, direta. Tá? Direta. Por quê? Porque ela é um órgão. Ah, se é órgão, faz parte da administração direta? Sim, se é um órgão da administração direta, geralmente o órgão está relacionado à administração direta, tá, gente? Fundação tá, é órgão colegiado. Órgão não, né, pessoal? Órgão faz parte da administração direta. Procuradoria-Geral do Município é um órgão do Poder Executivo, ou seja, faz parte da administração direta, tá errado, né? Então, não é nosso gabarito. Aqui o órgão colegiado está errado, a fundação estaria correta. E Controladoria-Geral do Município também está errado. Isso aqui é um órgão, isso aqui faz parte da administração direta e não da indireta, tá? Letra A é o nosso gabarito. Letra A. Aqui é o mero conhecimento. Ah, então a administração municipal direta seria a secretaria? Sim, as secretarias são órgãos. Vamos para a próxima. 17. 2023. Isso aqui, pessoal, foi 100% adaptada, tá? A 17 ela foi 100%. Ela mudei totalmente ela. Por quê? Porque ela cobrou uma coisa a respeito dos fundamentos do município. E a lei orgânica de Macaé não tem fundamentos, tá? Então eu acabei pegando. Na hora que eu vi ali que não tinha fundamentos, eu tirei, tá? Eu tirei e botei uma outra coisa aqui interessante também que é importante para sua prova. Vamos lá. Enquanto a partida, eu botei até mais uma questão, tá? Tem a questão 26. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei articulado e subscrito por, no mínimo, aquele negócio, pessoal. Propor emenda à lei orgânica, a gente já viu que são dois, ó, prefeito e um terço, no mínimo, dos vereadores. Show, emenda à lei orgânica. Aqui não é emenda à lei orgânica, aqui quer propor uma lei. Uma lei, ela é mais simples, uma coisa mais simples. E o povo pode propor uma lei? Pode. Ela tem que estar subscrita, ou seja, assinada, tipo um abaixo-assinado, né? Por no mínimo 5%, né? Do eleitorado. Letra B é o nosso gabarito. Você não pode errar uma questãozinha dessa, tá bom? Aqui está escrito Constituição Federal, não tem problema nenhum, tá? O próprio lei orgânica está escrito. Letra B, nosso gabarito, letra B. Ó, a lei orgânica no artigo 80, a iniciativa popular de projeto de lei articulado, subscrito por no mínimo 5% do eleitorado do município, conforme artigo 2º, inciso 11 aí, da Constituição Federal, tá bom? E o plebiscito, ele também pode ser proposto, tá? Mediante proposição, ou seja, proposta devidamente fundamentada de um terço dos vereadores e 5% dos eleitores para propor um plebiscito. Que é uma votação, né? Vamos continuar? 18. Pausa de fazer. 2023, lá em Minas Gerais também. Nos termos da Lei Orgânica de Macaé, sobre o Poder Executivo Municipal exercido pelo prefeito auxiliado pelos secretários municipais, assinar a alternativa correta. E aí, pessoal, tenta fazer. Os auxiliares diretos do prefeito não são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assumirem, ordenarem ou praticarem. São. O que é isso, professor? Não pense que não, é porque o prefeito é que manda no secretário, aí o prefeito mandou o secretário assinar uma compra de um produto que não existe para pegar o dinheiro, e o secretário, sabendo que estava errado, assinou, tá? E porque o secretário não vai responder, não. Por quê? Porque foi o prefeito que mandou? Não, vai responder todo mundo, tá bom? Auxiliares direto do prefeito farão declaração de bens somente no ato da posse, bem como a apresentação da declaração da função. Não, vai apresentar, fazer a apresentação do bem, tanto no início quanto no final, tá? Igualzinho os vereadores, né, que eu comentei com vocês. Os auxiliares do prefeito deverão comparecer à Câmara sempre que convocados. Verdade, pessoal, letra C. Sempre que convocado, o secretário tem que ir lá, tá bom? Os secretários municipais, como agentes políticos, sim, eles são agentes políticos, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 18 anos no exercício do direito político. Tudo está correto, exceto a idade, tá? Para ser secretário municipal, você tem que ter no mínimo 21 anos, que também é a idade para você se candidatar a prefeito. Não entendi, professor Ali. Para você se candidatar a prefeito, você tem que ter no mínimo 21 anos, tá? Tem que ter mais de 21. E vereador? Vereador tem que ser mais de 18. Vereador é mais tranquilo, né? Isso. Letra C, o nosso gabarito. Letra C, tem aqui tudo bonitinho para você fazer aquela leitura bacana. Eu vou até abrir para você aqui um slide. Vamos continuar. 19.
novamente, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2023, a administração municipal é constituída de órgãos integrados. De novo, a mesma coisa, professor. Sim, de novo, a mesma coisa, porque a banca gosta. Ó, a administração municipal. Já sei, professor, a administração municipal é um negócio mais amplo. A administração municipal tanto é os órgãos que fazem parte da administração direta. Então, a administração municipal é a administração direta e também a administração indireta. Ambos fazem parte da administração municipal. Exatamente, tanto a indireta quanto a direta. Está correto. Exatamente. A direta é o quê? São os órgãos, e indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, a administração municipal é constituída de órgãos integrados à estrutura administrativa do Poder Executivo, ou seja, a administração direta, sim, e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Sim, seria a administração indireta. Assinale. A única alternativa é que não se trata de um órgão da administração direta. Ou seja, aqui, pessoal, aqui tem vários órgãos, sendo que um não é um órgão. Ou seja, certamente vai fazer parte da administração indireta, vai ser uma entidade com personalidade jurídica própria, vai ser uma entidade autônoma, vamos dizer assim, grosso modo. E aí? A Procuradoria-Geral do Município é o quê? Ele é um órgão, não se trata de um órgão, então não é o nosso gabarito, é um órgão. É um órgão da prefeitura. Então faz parte da administração direta. Faz parte da administração direta. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Macaé, que eu falei Macaé Prev, falei Prev Macaé, eu não lembro se falei Macaé Prev, é Macaé Prev. Ou seja, você vai se aposentar pelo Macaé Prev, tá? Vai tratar da sua previdência, a sua aposentadoria, por exemplo. Sim, pessoal, o Macaé Prev é uma autarquia. Tem certeza, professor Lê? Tenho. Qual é a sua fonte? Está na lei orgânica? Não está na lei orgânica, mas é bom você ter esse conhecimento, tá? Que a banca, não sei por que ela gosta disso. Ela pega lá uma entidade do município e pergunta se é autarquia, se é empresa pública. Né? No caso aqui, é uma autarquia. Por quê? Por que você tem que saber? Porque sim. Isso aqui está no site da prefeitura, tá, pessoal? Só para saber. Então, é uma autarquia, tá? É uma autarquia. Controladoria Geral do Município, isso aqui é um órgão. E Secretaria Municipal de Administração é um órgão também, óbvio, né? Beleza. Vamos para a próxima, meu jovem. 19. A próxima, letra B, não sou bonito? Letra B, tá certo. A missão direta estrutura-se a partir de secretarias municipais. Ó, tá até aqui o artigo 22A. Então, tudo que é secretaria é um órgão, né? Faz parte da administração direta. Secretaria municipal, que é um órgão. Posso botar aqui, é um órgão. Falou em órgão, administração direta. Vamos continuar. Mais uma, 20, pausa para fazer. 2024, Câmara Municipal de São Paulo. Agora, Câmara Municipal de São Paulo mesmo, né? Do município. A Câmara Municipal de Macaé representa o poder legislativo, sim, no município, sendo suas atribuições excesso. Então, quer aqui as atribuições da Câmara, aquela que não é uma atribuição da Câmara. Vem. Conceder licença ao prefeito e ao vice e aos próprios vereadores. É uma competência da Câmara? Sim. Quem concede licença ao prefeito é a Câmara, está correto. Decretar a perda de mandato de prefeito e de vereadores nos casos de cada Constituição Federal nesta lei orgânica, nesta lei e na legislação federal aplicável. Sim. Quem vai decretar a perda de mandato do prefeito e dos vereadores é a Câmara, tá, pessoal? Isso aconteceu com Gabriel Monteiro, por exemplo, ou quando caça algum prefeito, por exemplo, tá? Gabriel Monteiro é o vereador, aquele vereador famoso lá no município do Rio de Janeiro. Foi a Câmara que caçou ele, tá? Decretou a perda do mandato dele por falta de decoro parlamentar. Fixar subsídio do prefeito, sim. Do vice-prefeito, secretários municipais, sim. Em dia de observância que dispõe a Constituição Federal. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Por quê? Quem vai definir quanto o prefeito ganha, subsídio é o salário do prefeito. Quanto ao vice-prefeito e secretário, é a Câmara. Então, A, B, C são competências da Câmara? Sim. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo? Sim, correto, competência da Câmara. Exceto os da administração indireta. Aqui está o erro, pessoal. Inclusive. Como assim, professor Lê? A Câmara, pessoal, ela, ela vai ficar de olho. Na vida real, a Câmara vai ficar de olho tanto na Prefeitura quanto no Macaé Prev. Por quê?
Porque a Macaé Prévia faz parte da administração indireta. Por quê? Porque Macaé Prévia é uma autarquia. Ah, então a Câmara ela vai fiscalizar e controlar os atos tanto do Poder Executivo quanto das autarquias? Sim. Das empresas públicas do município? Sim. Né? Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública. Letra D, o nosso gabarito está errado justamente por isso, só por causa do exceto aqui. Vamos continuar aqui, letra D. Olha o que diz aqui, ó. Compete privativamente à Câmara fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive o da administração indireta. Vem comigo. Então, mais uma, letra D, estou confirmando letra D. Vamos para mais uma, 21, posso fazer. 2024, fresquinha, fresquinha, galera. Vem. Vamos que vamos, hein? 2020, em setembro de 2023, a Câmara de São Paulo. Ih, botei São Paulo aqui, pessoal. Pera. Tá São Paulo, vou botar Macaé, tá? Fica tranquilo que eu vou trocar. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Eu vou botar Macaé. Quando você baixar o PDF, vai estar escrito Macaé. A gente vai corrigindo aqui nós dois, tá? Um erro só de bobeira aqui. Mas a gente vai botar Macaé, beleza? Vamos lá. A Câmara Municipal de Macaé cassou o mandato do vereador Camilo Cristóforo. Não, desculpa, pessoal. Isso aqui também é uma fonte real, tá? Não dá nem para mudar nada aqui. É uma fonte. Tem uma fonte aqui, tá? É uma notícia que realmente existiu, tá bom? E aí não pode botar essa notícia porque não é de Macaé, tá bom? Então tá bom, tá aqui. A Câmara Municipal de São Paulo cassou o mandato do vereador Camilo Cristófaro, do Avante, por quebra de decoro parlamentar, no episódio em que teve um áudio vazado no plenário da casa, em que ele fez uso da expressão racista, é coisa de preto. É a primeira vez que um vereador perde o mandato por racismo na cidade de São Paulo. Fonte G1. Então, pessoal, isso aqui aconteceu de fato. Tenho aqui o notícias, tá? A notícia bonitinho. O que acontece? Foi o que eu falei para vocês. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Vamos lá. Isso aqui é a questão real, tá? A respeito da pena de mandato por cassação no Legislativo Municipal, é correto afirmar que. Aqui eu vou botar. Responda conforme a Lei Orgânica de Macaé para ficar mais bacana. Apesar de que está de acordo com a Lei Orgânica de Macaé. E aí? Vai caçar uma. Tá certo, caçar primeiro, tá certo, tá certo. Por quê? A imunidade parlamentar, né, do vereador, ela não pode atravessar, né, o racismo, preconceitos e tudo mais. Tá? Então tem um limite. Não é que o vereador ele pode falar qualquer coisa que ele vai começar a ser racista, ser outro tipo de coisa. Tá? Então toma cuidado com isso. Tudo tem limite. Então, é correto afirmar aqui, é produzida por ato meramente declaratório. A cassação do legislativo questão no legislativo municipal do mandato do legislativo, ela é produzida por ato meramente declaratório do presidente da Câmara. Então, quer dizer que o presidente da Câmara vai chegar assim, ó, eu declaro o fim do mandato do vereador que fez isso. Não, não é assim não. Vai ser votado, pessoal. Perderá o mandato o vereador que tiver comportamento incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Exatamente. Se faltar com decoro, igual aconteceu aqui, isso traz uma má imagem para a Câmara, por exemplo, né? Ou atentado às instituições vigentes, né, querer fechar a prefeitura, não pode fazer isso, tá bom? Então tá, pode perder, é o nosso gabarito aqui, tá? Torna o vereador inelegível por um mandato, ou seja, por um período de 4 anos contra a fim da legislatura. Não, ele é cassado, né? Aqui não existe uma regra específica de quanto tempo ele vai ficar inelegível. Afeta o suplente? Também não. O suplente é o quê? O suplente é aquele que fica na reserva, esperando o vereador sair para entrar. Não afeta. Inclusive é o suplente que vai assumir. Isso aconteceu com o vereador, com o Gabriel Monteiro. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito, né, do que ele fez, estou falando o que aconteceu, tá bom, galera? Um exemplo. Show. Letra B, então, nosso gabarito. Letra B é mais correta. Ó, você tem que saber o seguinte. Perderá o mandato vereador que tiver um contrato incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Ponto. Lembrando que a perda do mandato do vereador ela será declarada pela Câmara, não é pelo presidente da Câmara, por voto secreto. Todos eles vão votar secretamente, ninguém sabe o voto do outro, por decisão de 2/3 dos membros, mediante proposição da mesa, ou seja, a mesa que vai propor a cassação, e aí vai ser votado aí, 2/3 aprovarem, vai cassar, ou o partido político. O partido político também pode partido político com representação na Câmara, ou seja, o partido político que tem um vereador lá na Câmara. Ele pode propor a cassação. Propor, pessoal, propor a cassação. E aí vai ser votado na Câmara, por voto secreto, tá bom? 2/3 decidirem, vai ser cassado de fato. Vamos para mais uma. 2024, com a Municipal de São Paulo também.
A Câmara Municipal de Macaé, após aprovar o projeto de lei, o encaminha ao prefeito, para que este sancione ou exerça o direito do veto. Nesse cenário, considerando a lei orgânica, é correto afirmar que o prefeito considera... Tentou fazer? O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, ou seja, poderá vetá-lo, podendo o veto total ou parcial, podendo o veto ser total ou parcial, está correto, num prazo máximo de 15 dias úteis. Está correto. Corretíssimo, letra A, nosso favorito. O veto parcial não poderá ser feito somente integral. Não. Ele pode vetar tanto parcialmente quanto integralmente. Ou seja, ele pode vetar a lei toda. Não quero saber dessa lei. Some. Ou ele pode votar alguns artigos. E aí também, independente se vota a lei toda ou se veta só alguns artigos, uns parágrafos, vai voltar para a Câmara, tá bom? Se a Câmara concorda com o veto ou não. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará veto tácito. Pelo contrário, está errado. Se chegou para o prefeito sancionar, dar o ok dele, só que ele não fez nada, ele ficou quieto. Passou 15 dias úteis? Passou. É sanção tácita. O quê? Entende-se que o prefeito concordou. Então, quem cala consente, tá bom? O veto será apreciado em duas sessões. Dentro de uma sessão única, está errado. Está errado isso aqui já. Sessão única. Letra A, nosso favorito? Letra A. Tá aqui, pessoal. Ó. O veto, vamos supor que o prefeito vetou a lei toda, ou ele vetou só alguns artigos na lei, não tem problema. Esse veto vai voltar para a Câmara. Esse veto será apreciado pela Câmara em sessão única, uma única vez, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Câmara. Então, se a maioria absoluta rejeitar o veto é derrubado e a lei volta para o prefeito. Só que agora não é para sancionar. Sancionar é dar ok. Agora é para o prefeito promulgar. Tá? Promulgar é fazer valer, é publicar. Publicar. Bom, vamos continuar. Câmara Municipal de São Paulo, 2024. João, prefeito do município de Macaé, durante o exercício das funções em razão destas, desviou em proveito próprio 2 milhões de reais arrecadados pelo ISS, que é o Imposto Municipal. Com a referida quantia, o agente político adquiriu a mansão, registrando-se em seu nome para usufruir com sua família. Registre-se, por fim, que os fatos foram descobertos enquanto João ainda exerce o cargo de prefeito, ensejando a deflagração de um processo criminal. Ou seja, na justiça, né, no Poder Judiciário. Show. Nesse cenário, considerando as disposições da lei orgânica do município de Macaé, é correto afirmar que João será processado e julgado pelo crime praticado junto ao quê? Eu sempre falei isso, eu sempre trago uma questãozinha dessa, você vê que a banca FGV gosta. Volto para lá reto aqui. É o que que é? Crime. Pessoal, quem julga crime não pode ser Câmara. Já começa por aí. As pessoas dizem, mas e o impeachment? Impeachment não é crime. Impeachment foi uma infração administrativa, né? Política administrativa. Infração política administrativa. Não é crime, tá? Ah, então, a Dilma, por exemplo, né? Sem coisa política, mas sem ser nosso de esquerda e direita. Dilma, por exemplo, estou falando impeachment. Impeachment, sim. Então aquilo não foi um crime? Não foi um crime, tá? Estou dando exemplo real, são fatos, tá, pessoal? Não estou falando que eu sou contra ou a favor, deixa bem claro. Crime não pode nenhuma casa julgar. Quem julga crime é justiça, tá? E neste caso será exatamente Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. São desembargadores, tá, pessoal? São desembargadores lá no TJRJ, tá bom? TJRJ. Vai direto para o TJRJ ali? Isso. Ah, não pega a primeira instância aqui, não? Não. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Nada a ver isso aqui. Juiz de direito da primeira instância, né, que seria o caso, né, de qualquer pessoa, né? Sim, mas o prefeito não é qualquer pessoa, então sai daqui. Ele já vai direto para a segunda, né? Vai para o Tribunal de Justiça. O STJ, nem o STJ, nem o STF. A Câmara Municipal de Macaé, muito menos, tá? Muita gente vai marcar a letra E, e o que eu falei para vocês: crime é crime, crime é justiça, tá? No nosso caso, o Tribunal de Justiça. Letra A, crimes praticados pelo prefeito serão julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Vamos para a próxima. Nossa, não é a última não, tem mais questão, tem mais duas questões. Essa e mais duas. E aí, 2024 de novo, São Paulo, na Câmara. Jonas, vereador do âmbito do município de Macaé, é informado pelo seu secretário sobre um assunto extremamente delicado
para a Casa Legislativa. Assunto esse que poderá gerar reflexo na imprensa. Assim sendo, o parlamentar busca informações junto aos seus pares sobre a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária fechada ao público. Gente, é muita historinha para perguntar uma coisa simples. Tudo, toda questão exige um conhecimento seu, obviamente. Nesse cenário, considerando a exposição da Lei Roubaix de Macaé, a opção abaixo não pode fazer uma convocação extraordinária da Câmara, pessoal. A gente sabe muito bem que a Câmara ela tem a sua sessão ordinária. Aquela sessão que ocorre lá naqueles dias e horas bonitinho. Você pode ir lá. Só que pode haver, pessoal, uma sessão extraordinária, aquela sessão que ocorre de repente, às vezes no feriado, às vezes no final de semana. E quem é que pode convocar? Vamos ver aqui. Quem é que está dizendo quem é que não pode, tá? O prefeito, quando este entender necessário. O prefeito pode? Pode, tá? O prefeito pode, não é o nosso gabarito. O presidente da Câmara para compromisso e posse do prefeito. Do vice? Pode. Mas, professor, olha aí, você não vai ser no 1º de janeiro? Sim, mas de repente o prefeito não tomou posse dia 1º de janeiro porque estava doente. Aí ele melhorou lá para abril. Aí o presidente da Câmara convoca uma sessão extraordinária para a posse do prefeito, por exemplo. O vice-prefeito para compromisso e posse do mesmo quando for substituir o prefeito. Não, gente. Claro, óbvio que não, né, galera? Primeiro que já tomou posse, né? Lá no dia 1º de janeiro. Já tá. Ele só vai substituir. Tem que tomar posse de novo. Nosso gabarito. Tá errado. O vice-prefeito não pode convocar a Câmara extraordinariamente. O presidente da Câmara pode? Ou a requerimento da maioria dos membros da Casa? Em caso de urgência ou de interesse público relevante? Exatamente, está correto. Tanto o presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos vereadores podem, no caso de urgência ou de interesse público relevante, pode convocar extraordinariamente a Câmara. Perceba que um vereador sozinho ele não pode convocar extraordinariamente a Câmara, tá bom? Uma convocação extraordinária. Eu marquei a letra D aqui, pessoal, sem querer, tá? Mas o nosso momento é a letra C, aquela que não pode, tá bom? O vice-prefeito não pode. Tá aqui bonitinho, quais são? Vamos lá, olha só que bacana. Letra C, tá? Convocação extraordinária, prefeito, presidente da Câmara e presidente da Câmara ou requerimento da maioria, no caso de urgência ou interesse público relevante. Show? Qualquer coisa dá uma lida aqui. Vamos para mais uma, pessoal, 25. Tem essa mais uma, vou abrir aqui a tela. 24, São Paulo, vamos lá. Não é o imposto municipal, o imposto sobre. E aí? A gente viu quais são os impostos municipais, né? Bem tranquilo. Está vendo o que é aquele que não é. O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana é imposto municipal? É. Então não é o nosso gabarito, né? Que é o famoso IPTU, tá? O imposto sobre transmissão inter-vivos, a qualquer título porto oneroso de bens imóveis. Ou seja, você quando vende um imóvel, né, você passa o imóvel de um nome para outro. Então você é obrigado a pagar esse imposto, que é o famoso ITBI, tá? Controle da ação física, né, ou seja, o imposto, ou só o terreno, ou uma construção, uma casa, e de direitos reais sobre imóvel, exceto de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. ITBI. Eu não vou explicar isso aqui tudo, pessoal, que isso aqui é muito avançado para a área tributária, tá? Então, a área tributária tem que saber o que é cada coisinha aqui. Mas para fins de lei orgânica não precisa se aprofundar tanto, tá bom? Sabe que o ITBI é o imposto municipal, sim. Serviço de qualquer natureza não compreendido na competência do Estado nos termos da Constituição Federal e da legislação complementar. Está correto. É o famoso ISS. São os serviços que não fazem parte da competência do Estado. E aí vão fazer parte do município, tá bom? E circulação de mercadorias, não, pessoal. Circulação de mercadorias seria o ICMS, né? Imposto sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços. Letra D. Isso aqui é o imposto estadual. Bom, estadual. Assim como o ITCMD. ITCMD também é um imposto estadual. Isso aqui cai muito em prova também, tá? ICMS, ITCMD são todos impostos estaduais, tá? A banca bota ITCMD porque é muito parecido com ITBI, tá? Mas são impostos diferentes, são competências diferentes. ITBI é do município, é a venda de um imóvel para outra pessoa, passou o imóvel para outra pessoa, vai pagar ITBI. Agora, o ITCMD é imposto sobre transmissão, causa morte e doação. Seria imposto sobre herança. Você pagaria até numa transferência de casa, né? Numa mudança de titularidade. Mas seria da pessoa que morreu para você. Aí seria um ITCMD que você ia pagar. Bom, uma herança, por exemplo.
Isso aí é competência estadual. Vamos que vamos. 25, então, letra D. Letra D tem aqui todos os impostos, bonitinho. IPTU, ITBI, ISS. Vamos continuar. A última questãozinha. O professor ali, angustiado com a desigualdade social existente na sociedade, pretende se candidatar a cargo de vereador no município de Macaé. Para tanto, o agente, que tem 20 anos de idade, ou quem dera, né, passa a pesquisar a composição da Casa Legislativa e a idade mínima para exercer o cargo eletivo. Veja como que a banca cobra esse negócio, né? E aí, pessoal? Ou seja, ele quer ser vereador. Quantos vereadores tem em Macaé e qual a idade mínima para você se tornar um vereador? Importante demais, vem. Lembrando que eles são 17 vereadores, está ciente disso, né, galera? Tem que estar pianinho sobre isso aqui. Então, eu tiro aqui a B e a D. E a idade mínima? 18 anos. Eu comentei com vocês agora também há pouco tempo. Para você ser prefeito, tem que ter no mínimo 21. Para ser vereador, tem que ter no mínimo 18, tá bom? Então, letra C, nosso gabarito aqui. Condições de elegibilidade para mandato de vereador. Idade mínima 18 anos. E são 17 vereadores em Macaé. Bem bacana, né? Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por tudo. Se inscreva no Instagram, meu Instagramzinho lá, ó. A gente fica vendo as novidades, tá? Os novos concursos que vão vir aí, por exemplo, Arraial do Cabo também. Então, estude que bacana. Você viu que a FGV ela gosta de cobrar algumas coisas relacionadas à Câmara. Isso é muito importante. E vamos para o nosso próximo bloco. 25 questões de Estatuto do Servidor da FGV. São questões reais, igual essa daqui. Então, ó, até aqui só foi uma que não foi questão real, né? Eu trouxe até uma questão a mais por isso. Que uma questão que eu adaptei ela 100%, né? E aí, porque eu não tinha esse tema na lei orgânica, que seria os princípios fundamentais. Mas, enfim, é uma outra conversa. Então, até o nosso próximo vídeo de questões de estatuto. Até lá. Tchau, tchau.